Olá pessoal, quero falar sobre os resultados da Alpargatas do segundo trimestre de 2021 que foram divulgados. E como você está vendo aqui, os resultados foram bastante positivos, onde as mensagens principais do segundo trimestre de 2021 foi essa parte aqui do foco da empresa realmente de ser uma empresa global, inovadora, sustentável e digital, onde a receita no segundo trimestre de 2021 foi 2 vezes superior à média dos últimos 2 anos, e o EBITDA da empresa no segundo trimestre de 2021 foi 2,5 vezes superior à média dos últimos 10 anos. Resultados muito positivos para a empresa. E quando você vê aqui a força da marca no Brasil, um crescimento do market share no primeiro semestre de 2021 de 0,9%, 0,9 pontos percentuais no canal alimentar, e o crescimento do canal especializado de 82% em relação ao primeiro semestre de 2021 em comparação com o primeiro semestre de 2020. E a força da marca no internacional foi realmente um dos destaques dos resultados da empresa, foi o crescimento do volume de 74% no segundo trimestre de 2021 em comparação com o segundo trimestre de 2020. E a força da marca online, onde as vendas dos canais online foi 3 vezes superior às vendas de 2019, do segundo trimestre de 2019, que é um bom ponto de comparação devido a essa pandemia que ocorreu no ano passado e ainda ocorre nesse ano. Em termos de crescimento de receita e expansão de margem, resultados muito positivos também, um crescimento em comparação ao segundo trimestre de 2019 de receita líquida de 46% e um EBITDA recorrente em comparação também ao segundo trimestre de 2019 de 73%. Quando você compara com o segundo trimestre de 2020, você vê que é um aumento de receita líquida de 71% e um EBITDA recorrente de 197 milhões, o que dá um crescimento de 163%. A margem EBITDA recorrente aqui também, um crescimento de 6 pontos percentuais, quando comparado a 2020, ao segundo trimestre de 2020, que foi 18% esse crescimento no segundo trimestre de 2021. E o lucro líquido recorrente, 111 milhões de reais, um crescimento de 229% em comparação ao segundo trimestre de 2020. Números muito positivos. Aqui, quando se fala apenas de Havaiana, teve aproximadamente 58 milhões de pares, que são as peças, digamos assim, vendidas, né, com um crescimento de 58%. Um volume, em comparação em termos de volume com o segundo trimestre de 2020, 1,036 bilhão de reais de receita líquida, ou seja, um crescimento de 68% quando comparado com o segundo trimestre de 2020, e uma margem EBITDA recorrente de 20%, crescimento de 3 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 2020 e 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. Crescimento não importa com qual trimestre você está comparando. E a Hostclean, que é a outra marca aqui, 352 mil peças, crescimento de 189% em termos de volume em relação ao segundo trimestre de 2020. Uma receita líquida de 54 milhões, um crescimento de 234% em relação ao segundo trimestre de 2020. E a margem EBITDA recorrente aqui negativa de 11%. Temos de Havaiana, aqui que ele menciona que acelera o crescimento no internacional e no Brasil. E aqui ele menciona esse texto em azul, que seguimos bem posicionados e confiantes com a retomada do comércio e serviços, focados na entrega de resultados consistentes a longo prazo. Esse é o Beto Funari, que é o CEO da empresa. E quando você compara, faz um estudo dos resultados, tanto da parte internacional como a parte nacional, você vê que cada área dessa internacional e nacional foram responsáveis por 50% em termos de receita líquida da empresa. Onde você vê aqui que a receita líquida foi de 1 bilhão de reais, um crescimento de 68%, e a margem EBITDA de um crescimento de 91%, ou seja, 203 milhões de reais. E quando você vê a Havaianas Internacional, você vê aqui um crescimento que foi responsável basicamente por 50% dessa receita líquida, e as Havaianas Brasil também por 50%. Em termos de volume, você vê na parte internacional um crescimento de 74%, ou aproximadamente 11 milhões de pares, uma receita líquida de 516 milhões, um crescimento de 63%, e a margem bruta por par teve uma quedazinha de 0,5%, enquanto que o EBITDA recorrente, da margem EBITDA recorrente aqui foi um crescimento de 132%, com a margem EBITDA de 30%. Quando você compara aqui a parte nacional, você vê que o volume foi de 55% do crescimento, 47 milhões de pares, e aí você vê como a parte internacional está com um destaque importante nisso aí, porque a parte nacional foram 47 milhões de peças e teve uma receita líquida de 520 milhões, crescimento de 72%, muito positivo, mas a parte internacional foram apenas 11 milhões de peças de crescimento, aproximadamente com esse crescimento de 74%, e uma receita de 516 milhões.
ou seja, muito para crescer. E aí você vê a margem bruta da Nacional, que caiu 1,9%, e o EBITDA aqui teve um crescimento de 20%, o EBITDA recorrente, e a margem EBITDA de 9%. Quando você compara com a margem internacional de 30%, faz muita diferença. E aí você vê que esse foco na internacionalização é muito importante para o resultado da empresa. Parte digital, crescimento de 3 vezes nas vendas online, em relação ao segundo trimestre de 2019, e aí mostra os canais online, crescimento de 208%, essa Osklen, 309%, representatividade, 20% da receita da marca no segundo trimestre de 2021, parte de vendas online, 15% da receita da marca no primeiro semestre de 2021. Esses resultados muito positivos aqui, ó, Brasil, Europa, 100% Omnichannel, e o app com integração total do estoque de todo o DTC. Números muito positivos. E aqui mostra o pilar estratégico digital da empresa, a parte digital, que é uma de plataforma de marcas desejadas e hiperconectadas. E aqui mostra que eles já contam com mais, nesse setor digital, de mais de 300 colaboradores, mais de 149 desenvolvedores, mais de 45 designers, mais de 20 do time de people, mais de 30 gestão de projeto e mais de 10 arquitetos de software. Aí mostra tudo que a empresa está planejando. O pilar estratégico de inovação, que são as marcas e os brands que estão focando. O pilar estratégico de inovação, que é Beyond the Core, um volume 2 vezes superior ao segundo trimestre de 2020, que é 8 vezes mais sandálias com estilos diferentes. Interessante. E a parte de inovação do investimento. Pilar estratégico da empresa, que é a economia circular. Está ótimo, com a parte de reciclagem repassa, propósito de marca e materiais sustentáveis. Muito bom, muito positivo. Em termos de resultados aqui do segundo trimestre de 2021, já foi discutido antes, receita líquida da empresa, 1,095 bilhão de reais. Isso aqui, a parte amarela, como você está vendo, é o segundo trimestre de 2021, a parte azul é o segundo trimestre de 2020 e a parte violeta ou o que for, segundo trimestre de 2019. E aí você vê essa comparação, né? Onde nessa linha aqui em cima, onde você tem 71%, a parte de cima é esse segundo trimestre de 2021 comparado com o segundo trimestre de 2020, e a de baixo é o segundo trimestre de 2021 comparado com o segundo trimestre de 2019, para todas elas. Vamos comparar 2020 apenas. Crescimento aqui na receita líquida de 71%, margem bruta de crescimento de 0,3 pontos percentuais, margem EBITDA recorrente, crescimento de 6,3 pontos percentuais, e o lucro líquido recorrente da empresa, crescimento de 229% para 111 milhões. Resultados extremamente positivos. E aqui a parte de volume de 1.000 pares, aqui você vê a quantidade de pares que foram vendidos, né? 58 milhões, crescimento de 14% em relação ao segundo trimestre de 2019 e 57% em relação ao segundo trimestre de 2020. Onde você vê aqui esse laranja mais escuro aqui, é a parte Brasil, e essa parte mais clara, creme ou o que for, sou meio ruim com cores, a parte internacional. A parte Brasil cresceu 54% e a parte internacional cresceu 74%. Temos de receita líquida em milhões de reais. Você já vê aqui um crescimento da parte Havaianas Brasil, que é azul, e essa Havaianas Internacional, essa azul mais clara. Osklen, essas minhas cinzas aqui, e outros é um azul bem clarinho que vocês conseguem ver no segundo trimestre de 2019, basicamente. Você vê aqui do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2021, um crescimento de 46%. E quando você compara com o segundo trimestre de 2020, um crescimento de 79%. Destacando aqui que o segundo trimestre de 2020 foi mais baixo do que o segundo trimestre de 2019. Então é mais interessante você comparar 2019 com 2021. Resultado bastante positivo. Lucro bruto em milhões. Crescimento aqui de 72% em relação do segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020. Destaco mais uma vez novamente a parte internacional, continua crescendo de forma forte. A margem bruta da empresa em termos de segundo trimestre aqui de 2021, comparado com o segundo trimestre de 2020, a parte consolidada, né, com todas as empresas, teve um crescimento de 0,3 pontos percentuais, margem bruta de 55,9%, muito boa. E aqui mostra que a Havaianas, total, digamos assim, 55,7% em 2021, segundo trimestre de 2020, 56,5%, uma queda de 0,9 pontos percentuais. E você vê que isso foi basicamente devido a Havaianas Brasil, que teve uma queda de margem, devido à situação, o cenário atual brasileiro, uma queda de 5%, enquanto que a Havaianas Internacional teve um crescimento de 4%. Tendência com a maior parte dessas empresas, como acontece sempre, que vão para a parte internacional mais forte, é que a parte internacional supere a parte nacional em termos de lucro bruto, lucro líquido, margem e tudo mais.
Isso vai acontecer não só com a Havaiana, como acontece com qualquer outra empresa que vai para a parte internacional com esse tipo de produto. E aqui eles mencionam impactos na margem bruta, alta do preço das matérias-primas, principalmente a nível nacional, impacto de custos advindos da Covid-19, adaptação das fábricas, absenteísmo, por aí vai. E plano de ação para mitigar a pressão de custo no primeiro semestre de 2021, que foi a intensificação das iniciativas de RGM, volume mais preço. Perfeito. Destaque financeiro, despesas de vendas gerais e administrativas, um crescimento de 32%, mas quando você vê aqui com a linha azul aqui, que foi de 36% a 28%, mostra que as despesas operacionais, com exceção de marketing, pela receita líquida, caiu, muito positivo. E aqui nessa caixa azul, eles mencionam que a alavancagem operacional no segundo trimestre de 2021, com grande produtividade, um aumento de 57% e um aumento também de 71% na receita líquida. Muito bom. Investimento com marketing foi um crescimento de 70%, muito bom. O EBITDA recorrente da empresa no segundo trimestre de 2021, 197 milhões. Quando você vai para o EBITDA societário, 222 milhões. Aí é porque você inclui a parte de depreciação e de extraordinário. O que você tem que focar realmente é o recorrente de 197 milhões. Lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 2021. O lucro líquido, que é o primeiro aqui da esquerda no segundo trimestre de 2020 foi de 45 milhões e no segundo trimestre de 2021 foi de 106 milhões. Ou seja, resultado bastante positivo. O EBITDA recorrente foi muito positivo para a empresa. Essa parte da variação cambial teve um impacto negativo no resultado da empresa, bem como itens não recorrentes. Não tem problema nenhum. E aí você vê nessa parte aqui dos itens não recorrentes, a exclusão de ganhos tributários, perfeito, 89 milhões. Despesa Covid, 31 milhões de reais. Todas as empresas estão sofrendo bastante com essas despesas extras que estão tendo com Covid. Não tem exceção. Destaques financeiros, resultados sobre o capital empregado, que é o ROCE. Crescimento de 4 pontos percentuais, foi para 18%. Muito bom, muito positivo. Posição financeira líquida da empresa, que é o PFL. 461 milhões em dezembro de 2020 e agora está com 637 milhões em junho de 2021, ou seja, resultado muito positivo para a empresa e com bastante caixa. Alta alavancagem operacional com crescimento sustentável de EBITDA, Alpargatas, margem bruta aqui por par está em 7%, foi um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020, em relação ao segundo trimestre de 2019, 32%. Despesas aqui, como percentual da receita, você vê que o segundo trimestre de 2021 foi 38%, uma queda em relação a 2020, que foi 47%, e também em relação a 2019 foi 41%, muito proveniente basicamente também do aumento de receita. O EBITDA por par foi de 67%, em comparação ao crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020 e de 52% em relação ao segundo trimestre de 2019. Resultados muito positivos. Aqui eles mencionam os potenciais e a força e potencial de Havaianas, onde aqui mostra que a receita líquida, que é essa linha azul em cima aqui subindo, tem a tendência de crescimento já há algum tempo, desde o segundo trimestre de 2020 você já vê uma certa tendência de crescimento, espero que continue. E a tendência é bastante positiva para a empresa, aqui tem a parte dos pilares estratégicos, Havaianas no mundo e por aí vai, mas vamos dar uma olhadinha no preço da empresa. Até deixei aqui, que a Havaianas, o ticker da empresa é ALPA4. Tem uma outra, mas essa aqui realmente é que tem volume, um outro ticker. O valor atual está em R$ 60,15, crescimento de 16% no último pregão, como você está vendo aqui, foi devido aos resultados bastante positivos. Valorização nos últimos 12 meses de 92% e no mês atual de zero, não paga dividendos, está focando bastante em crescimento. Se você viu a notícia e está querendo comprar aqui, aí você está pedindo para perder dinheiro, né? Tem que ter uma certa calma, esperar que o preço se estabilize um pouco. Na minha opinião, pessoal, isso é uma opinião, tá? Não estou dizendo para você comprar ou vender. Isso aqui não é indicação de compra ou venda. A tendência é que ela caia um pouco, até mesmo depois desse oba-oba, e se estabilize num patamar provavelmente superior a esse valor que estava de 51, mas um pouco mais baixo do que esse 60,15. E aí sim, para quem tem interesse na empresa e está focando em crescimento do valor da ação, pode ser uma boa oportunidade de entrada. Liquidez média diária de 106 milhões. PL, na minha opinião, um pouco alto, bastante alto, 118%, ou 118 vezes, a média de 44%. Você vê aqui o peso VP de 11,17, a média de 4,29. Então está um pouco alto em relação ao que deveria estar no momento. Não quer dizer nada, né, que essa empresa está crescendo. Quando esses números forem postados aqui, atualizar esse sistema aqui do Status Invest, que é o que eu uso, a tendência é que esses números melhorem um pouco, mas não o suficiente para voltar à média. Margem líquida de 7,59%, um ROI de 9,42%, está em torno de seus 10%, muito bom, um ROI de 14,52%.
CAGR nos últimos 5 anos foi negativo de 13,58, mais a média de 0,71. Isso aqui é a tendência que reverta, né? Se torne zero ou pelo menos fique um pouco positivo com o tempo, baseado nesses resultados atuais. E é basicamente isso. A empresa está com uma boa tendência aí, mostrando um foco no mercado internacional, que tem maiores margens, que deve ser muito positivo. O resultado foi muito bom. O principal destaque são essas vendas no mercado internacional novamente e as margens. E a tendência é que isso continue e até melhore com a reabertura da economia no segundo trimestre. E no segundo semestre. Bem, é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei. Deixe nos seus comentários se você tem ação ou não, se tem interesse de comprar. O que é que você achou desse resultado? O que é que você espera da empresa mais para frente no futuro? E nos vemos na próxima. Até mais.